Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós veremos o terceiro ponto do calvinismo, conhecido como expiação limitada. E, em seguida, se o tempo der, nós veremos também o quarto ponto, que é graça irresistível. Vamos começar, então, com expiação limitada. O que é que os reformados querem dizer com essa expressão? Expiação é o termo bíblico para se referir ao pagamento de pecados. É originado na palavra hilasterion, que se referia à tampa da arca da aliança, onde estavam os querubins de ouro, e onde era salpicado o sangue da propiciação, da expiação dos pecados dos filhos de Israel, uma vez por ano, pelo sumo sacerdote, no dia da expiação. Então, a partir dali é que vem a expressão expiação, que significa pagamento de pecado. Pelo termo expiação limitada, os reformados querem dizer que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele tem efeito limitado apenas aos eleitos, ou seja, que Cristo morreu para salvar aqueles que Deus predestinou antes da fundação do mundo, que sua morte foi em favor dos escolhidos de Deus e não pelo mundo todo. Então, é isso que geralmente nós queremos dizer com a expressão expiação limitada. Eu não gosto muito da expressão limitada. Talvez eu preferisse, como outros teólogos, a expressão expiação eficaz. Ou seja, que nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramado em vão lá na cruz. E todos aqueles por quem Cristo morreu serão eficazmente chamados e efetivamente salvos da sua culpa e da sua condenação. Mas o termo consagrado é expiação limitada, e com essa explicação, então, nós vamos adotar o termo aqui. Em contraste a essa doutrina, a esse ponto do calvinismo, o arminianismo ensina que Cristo morreu por todos os homens na cruz e que ele se ofereceu como sacrifício por toda a humanidade. E dessa forma, ele não salva na cruz, especificamente ninguém, mas ele abre a oportunidade para que Deus ofereça o perdão àqueles que, ouvindo a mensagem do Evangelho, se arrependam e creiam no Senhor Jesus Cristo. Então, na perspectiva arminiana, na cruz do Calvário, o que houve foi a abertura da possibilidade do perdão e não a salvação efetiva e eficaz daqueles por quem Jesus Cristo morreu. Eu queria ver com vocês algumas evidências bíblicas da doutrina da expiação limitada que nós defendemos. E para mostrar que ela não é fruto de especulação nossa ou o resultado de alguma elucubração teológica, mas que nós tiramos essa doutrina de fato das Escrituras Sagradas. Nós vamos começar aqui compartilhando as palavras de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 10. E vamos começar com o verso 11. Essa passagem está aqui, quando Jesus começa dizendo aqui: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, nesse discurso aos judeus, Jesus se compara a um pastor que é capaz de dar a sua vida pelas suas ovelhas. Ele não vai dar a vida pela ovelha de outrem, mas ele dá a vida pelas ovelhas que lhe pertencem. Aqui mesmo nesse discurso, no capítulo 10, versos 14 e 15, veja agora o que Jesus diz aqui. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Mais uma vez aqui, você vê o Senhor Jesus Cristo afirmando que ele, como bom pastor, conhece as ovelhas dele o conhecem e ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Vamos agora pegar mais uma passagem do próprio Evangelho de João, desta feita no capítulo 17, no versículo 6. Aqui nós temos a oração de Cristo pelos seus discípulos, chamada oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. É chamada de oração sacerdotal porque aqui Cristo funciona como um sacerdote intercedendo por aqueles que são seus. Vamos ler aqui a partir do verso 6, quando o Senhor Jesus, se dirigindo ao Pai, diz assim:
manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Aqui o Senhor Jesus diz ao Pai que manifestou o nome do Pai, ou o conhecimento do Pai, somente àqueles homens que o Pai havia dado a ele de entre o mundo. E mais adiante, aqui no verso 10, ele diz: ora, todas as minhas coisas, perdão, aqui no verso 9, um pouquinho antes, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Perceba que, ao interceder, aqui, o Senhor Jesus Cristo limita a intercessão àqueles que são seus, aqueles que o Pai lhe deu de entre todo mundo. Ele diz aqui no verso 9, está aqui sublinhado na tela, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. A oração de Jesus alcança somente aqueles por quem ele morreu. Jesus não orou pela salvação do mundo, mas ele orou pela salvação daqueles que o Pai lhe havia dado. Portanto, isso implica que aquilo que ele fez na cruz se limitava aos que o Pai lhe havia dado. Jesus morreu pelas suas ovelhas, ele morreu pelos eleitos, por aqueles que o Pai lhe deu antes da fundação do mundo. É muito importante que a gente compreenda esse ponto para poder entender o que é que significa expiação limitada. Cristo, na cruz do Calvário, deu a sua vida pelo seu povo, morreu pelo seu povo, se entregou pelo seu povo. O povo aqui são os eleitos, os predestinados por Deus antes da fundação do mundo para serem filhos de Deus e herdar a vida eterna. Vamos para mais uma passagem. Dessa feita, nós estamos no livro de Atos, e nós vamos para o capítulo 20, naquele famoso sermão de Paulo aos presbíteros de Éfeso, quando Paulo diz a esses presbíteros: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Deus, com o seu próprio sangue, e é claro que está implícito aqui, que é Deus na pessoa de Deus Filho, porque foi Deus Filho que sangrou na cruz do Calvário, através do seu próprio sangue, Deus comprou a sua igreja. Deus não comprou o mundo. Deus não comprou cada pessoa que existe através do sangue derramado na cruz, mas ele comprou a sua igreja com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, somente em favor dos eleitos de Deus. Aqui nós vamos ver mais uma passagem que está no livro de Efésios, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, verso 25, onde Paulo está falando a respeito do casamento como sendo um tipo ou um símbolo da relação de Cristo e da sua igreja. E olha o que ele diz aqui no verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo não se entregou pelo mundo, no sentido de que ele não morreu na cruz para pagar os pecados de cada indivíduo que existe, existiu ou existirá. Mas ele morreu, ele sofreu no lugar do seu povo, aqueles que constituem a sua igreja, como está dito aqui, que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E é exatamente baseado nesse amor de Cristo pela sua igreja que os maridos são exortados a amar a sua própria esposa e se dar e se entregar pela própria esposa. Aqui eu quero também mais um texto dessa feita no Evangelho de Mateus. Nós vamos por o capítulo 1, quando o anjo aparece a Maria, na verdade aparece a José num sonho, e referindo-se a Maria, que já estava grávida, o anjo diz: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ao anunciar a chegada de Jesus, cujo nome significa Salvador, da palavra hebraica
que é traduzida como salvar, então o anjo diz que ele teria esse nome de Salvador porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ou seja, Jesus veio ao mundo com o propósito específico de salvar o seu povo dos pecados do seu povo. Além dessas passagens, nós temos muitas outras passagens que falam que a vinda de Cristo foi com um propósito específico de salvar um grupo exclusivo, que é chamado de a igreja, minhas ovelhas, o povo de Cristo, os eleitos e os predestinados. É muito difícil não deixar de ver que a Bíblia limita o sacrifício de Cristo na cruz, a extensão desse sacrifício exatamente a esse povo específico, esse povo peculiar. E por último, aqui uma passagem no livro de Apocalipse, capítulo 5, quando se referindo ao Senhor Jesus, se diz o seguinte: entoavam um novo cântico, aqui João está tendo uma visão da glória celeste e do culto que é prestado a Deus, e ao redor de Deus estavam então os anciãos, os 24 anciãos, representando os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos no Novo, e diz que eles se prostraram diante do Cordeiro, e o verso 9, entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui nessa passagem, se diz que com o seu sangue, Cristo eficazmente comprou para Deus pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Não está dizendo aqui que ele comprou todas as tribos, línguas, povos e nações, mas pessoas que procedem dessas etnias, dessas raças e dessas línguas. Um povo específico tirado de entre todos os povos do mundo. Então, estas são apenas, como eu disse, algumas passagens onde se fala que a morte de Cristo e o seu sacrifício na cruz tinha como objetivo um povo específico e não a humanidade como um todo. E aqui eu queria usar alguns argumentos teológicos também, não é? Além dessas passagens, eu queria trazer algumas considerações. A primeira delas é essa mesma, que nós acabamos de dizer. Quando a Bíblia se refere à vinda de Cristo ao mundo, sempre diz que ele veio salvar pecadores. Nunca dar uma oportunidade para que pecadores sejam salvos. Sempre a vinda de Cristo é definida em termos da sua eficácia. Ele veio, de fato, salvar pecadores, e ele salva pecadores. Ele não veio para abrir a porta, dar uma oportunidade, mas para eficazmente, eficientemente realizar a salvação de pecadores. Em segundo lugar, a Bíblia também diz que Cristo na cruz pagou efetivamente o pecado, e não que ele abriu a porta para que o perdão de pecados fosse dado. Várias passagens se referem à morte de Cristo como sendo o pagamento eficaz pelo pecado. Ora, se Cristo, na cruz do Calvário, de fato estava pagando a culpa do pecado, segue que ali na cruz ele assegurou a salvação de todos aqueles por quem ele morreu. Agora, se ele morreu na cruz pelo mundo todo, a conclusão lógica e inevitável é o universalismo. Todos serão salvos. Se Cristo morreu eficazmente na cruz por toda a raça humana, não faz sentido Deus lançar a raça humana na condenação, porque Deus estaria sendo injusto, estaria castigando o mesmo pecado duas vezes. Teria primeiro castigado o pecado da humanidade em Cristo e, em segundo, castigado o mesmo pecado ao mandar para o inferno aqueles que não creram. Imagine que Cristo morreu por João, pagou os pecados de João, sofreu por João na cruz do Calvário. Mas João não quis o evangelho, João não quis se arrepender. Portanto, João vai para o inferno, onde ele vai sofrer eternamente pelos seus pecados. Ou seja, Cristo morreu em vão pelo João, porque João não quis, João não aceitou aquilo que foi feito na cruz em seu lugar. E Deus estaria sendo injusto, porque castigou primeiro os pecados de João em Cristo e segundo no próprio João. Então, isso é um argumento para mostrar que o que Cristo fez na cruz
eficaz apenas para os eleitos. Ele morreu eficazmente pelo seu próprio povo. Além disso, Cristo declara que veio salvar aqueles que o Pai lhe deu e que isso de fato seria realizado. Ele disse: as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz, as minhas ovelhas por quem eu dou a minha vida, elas me seguirão e eu darei a vida eterna a elas e ninguém vai arrebatá-las da minha mão. Ainda um outro argumento que podemos usar, que é o paralelo entre Adão e Cristo e que é feito pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5. Ali o apóstolo Paulo diz que pelo pecado de um homem, que foi Adão, entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte e a condenação de toda a raça. Mas pela obra de justiça, pelo ato de justiça de Cristo, pela sua morte na cruz, veio a salvação e a redenção para o seu povo. Aquela passagem é mais bem compreendida quando nós procuramos entendê-la à luz do pacto. Adão era o cabeça da humanidade. Cristo é o cabeça do seu povo, a igreja. O que Adão fez saiu ou caiu como efeito sobre todos aqueles que ele representava, toda a raça humana. O que Cristo fez tem valor somente para aqueles de quem ele é o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Adão, cabeça da raça humana, Cristo é o cabeça da igreja. Adão caiu, o mundo inteiro caiu. Cristo realizou a salvação, que vale somente para a sua igreja. É claro, existem argumentos contrários e que parecem, às vezes, ser bem convincentes a essa doutrina da expiação limitada, de que Cristo morreu somente pelos pecados do seu povo. E talvez o argumento mais relevante que nós precisamos aqui dar alguma atenção é aquele argumento que diz que há muitas passagens na Bíblia, ou várias passagens na Bíblia, que dizem que Cristo morreu pelo mundo, ou então que morreu por todos. E, de fato, existem essas passagens, nós não negamos a existência delas ou a presença delas na Escritura Sagrada. Contudo, na nossa interpretação, essas passagens que se referem à morte de Cristo como sendo pelo mundo ou por todos, elas simplesmente querem dizer ou querem corrigir o erro de se pensar, naquela época em que foram escritas, de que Cristo veio para salvar somente os judeus. Nós temos que nos lembrar do contexto judaico em que o Novo Testamento foi escrito. Os judeus consideravam que eles somente eram objeto da salvação de Deus, que eles eram o povo eleito e o povo escolhido de Deus. Eles não criam na salvação dos gentios. Todos nós sabemos da dificuldade que os judeus colocaram, os judeus, inclusive, convertidos a Cristo, eles colocaram para a entrada dos não-judeus na igreja. Esse, inclusive, foi o motivo de debate do primeiro grande concílio da igreja, que está lá no livro de Atos, capítulo 15, em que base os gentios poderiam ser recebidos na igreja. Pois bem, é contra esse contexto que se diz que Cristo morreu por todos e morreu pelo mundo. Isso quer dizer simplesmente que Cristo morreu tanto por judeus como por gentios. Ele morreu por gente de toda a categoria, de toda a raça, de toda a posição social. Morreu pelos judeus, morreu pelos gregos, morreu pelo pobre e pelo rico. É isso que a expressão mundo e todos quer dizer quando se referem à morte de Cristo. Aqui nós podemos usar as palavras de Agostinho, quando ele, se referindo a essa questão, Agostinho defendia que a morte de Cristo, ele defendia a expiação limitada, ele dizia que a morte de Cristo foi suficiente para todos, ou seja, há poder no sangue de Cristo suficiente para salvar o mundo todo, se o mundo todo tivesse sido eleito, mas é eficiente somente para os eleitos. Suficiente para o mundo, isso aí explica aquelas passagens onde aparece mundo e todos, mas eficiente somente para os eleitos, que explica aquelas passagens onde o alcance da obra de Cristo é restrita às suas ovelhas, à sua igreja, aqueles que o Pai lhe deu desse mundo e aos eleitos. Então, é isso que o terceiro ponto do calvinismo quer dizer por expiação limitada, ou seja, que a obra do Senhor Jesus, ela, no seu alcance, limita-se apenas aos eleitos do povo de Deus. Com licença.
Muito bem. Agora, essa pausa é apenas para nós agora seguirmos mais além na nossa classe, na nossa aula de hoje, e irmos para o quarto ponto do calvinismo, que é graça irresistível. Vocês estão na sequência, né? Primeiro ponto, depravação total. Segundo ponto, eleição incondicional. Terceiro ponto, expiação limitada. E quarto ponto, graça irresistível. O que é que nós, reformados, queremos dizer com essa expressão? O que nós queremos dizer é que aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo e por quem Cristo morreu, eles serão chamados de maneira irresistível, graciosa, através do Espírito Santo de Deus. E, portanto, no tempo certo, no tempo determinado por Deus, os eleitos haverão de ouvir a voz do Espírito Santo e, voluntariamente, de livre e espontânea vontade, virão aos pés do Senhor Jesus em fé e arrependimento, abraçando-o como seu Senhor e como seu Salvador. Aqui é importante fazer uma ressalva, aliás, dar uma explicação para fazer justiça aos nossos amigos arminianos. Às vezes os calvinistas dizem que os arminianos acreditam que os pecadores podem se arrepender por si mesmos e crer por si mesmos. Isso aí não é bem verdade. Armínio e os remonstrantes criam que o pecado afetou o homem de tal maneira que ele está morto nas suas ofensas e pecados e que, por si mesmo, o homem não pode se voltar para Deus. O que eles acreditam, diferentemente dos reformados, é que Deus, então, pela ação do Espírito Santo, pela pregação da palavra, concede o que eles chamam de graça preveniente ou graça anterior, que conduz o pecador, ou que coloca o pecador num estado de neutralidade em que o pecador pode exercer o seu livre-arbítrio. O pecador, então, alcançado pela graça preveniente, ele pode escolher aceitar a Cristo ou ele pode escolher rejeitar Jesus Cristo. Então, dessa perspectiva, da perspectiva arminiana, a graça de Deus, a graça preveniente, ela pode ser resistida. A diferença do pensamento reformado é que, para nós, embora o pecador possa resistir à graça de Deus, aos chamados do Espírito Santo por um tempo, no caso do eleito, chegará o momento em que ele não vai resistir mais e que o chamado será feito de maneira irresistível e de maneira eficaz. Assim como o rapaz que, através de muitas tentativas, de muitas maneiras, finalmente acaba conquistando o amor da sua querida, da pessoa que ele elegeu para ser a sua companheira, e ela vem muito naturalmente, voluntariamente a ele, atendendo assim ao seu chamado, ao seu apelo. Assim, dessa forma, Deus de tal maneira cerca, chama, convence e persuade o eleito que ele, de livre e espontânea vontade, vem em fé ao Senhor Jesus Cristo para receber o perdão e a salvação. Existem vários textos bíblicos que podem ser usados para falar a respeito desse chamado eficaz ou da graça eficaz. Deixe-me compartilhar aqui alguns com vocês. Nós vamos começar com aquela famosa passagem lá de Romanos, capítulo 8, onde o apóstolo Paulo nos traz o que a gente chama da corrente dourada da salvação. Vou começar aqui no verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Você percebe aqui que o chamado de Deus está bem no meio daquela corrente ou dos atos, da sequência de atos divinos que constituem na salvação do indivíduo. Primeiro, Deus predestina aqueles que de antemão conheceu, quer dizer, aqueles que de antemão ele amou. Depois, estes que ele predestina, Deus chama eficazmente pelo Espírito Santo, mediante a pregação da palavra. E estes que Deus chama, ele justifica dos seus pecados, mediante a fé em Jesus Cristo.
E esses a quem Deus justifica, Deus também glorifica. Ou seja, o chamado está ali no meio daqueles outros atos da parte de Deus que tornam a salvação real, verdadeira. Portanto, o chamado, ele não é um convite que pode ser o tempo todo resistido. No caso do eleito, embora ele possa resistir durante algum tempo, chegará o momento em que ele será eficazmente eleito. Eu acho que eu posso aqui dar o meu próprio testemunho. Eu fui criado na igreja evangélica, cresci ouvindo o evangelho, e eu me lembro das muitas vezes em que fui à igreja e com os meus pais e ouvi sermão após sermão de bons pregadores, pregadores evangélicos, mas a tudo isso eu resistia. Finalmente eu saí da igreja, não queria, virei as costas para aquele evangelho, fui viver uma vida dissoluta. E muitas pessoas que me conheciam e que eram do círculo da nossa família e da amizade tentaram me convencer a voltar. Pastores que eram amigos meus, por várias vezes conversaram comigo, querendo que eu voltasse ao Evangelho, que eu cresce no Senhor Jesus Cristo, mas eu recusava sistematicamente. Eu lembro de uma vez que eu estava num acampamento de jovens, eu fui porque eu namorava uma menina da igreja que era crente, fui só por isso, e lá nesse acampamento pregou um pastor chamado Vadislau Gomes, o famoso Lau, né, homem de Deus, que influenciou muito a minha vida. O Lau pregou um sermão tão eficaz, tão poderoso, que eu me senti bem inclinado a me tornar cristão naquela noite, né? Mas eu resisti, eu virei as costas, saí do salão de reunião e me sentei lá no campo de futebol, chorando e dizendo: não quero, não quero, não quero me converter, não quero largar a minha vida. Um outro pastor sentou ao meu lado, viu a minha aflição e tentou me levar a Jesus Cristo, mas eu resisti. Naquela mesma noite eu entrei no meu carro e fui embora do acampamento. Não queria saber de Deus. Ou seja, de fato eu resisti ao chamado de Deus enquanto pude. Mas uma noite, em setembro de 1977, aos 23 anos de idade, na noite em que eu estava num profundo desespero, a minha mãe percebeu a situação existencial que eu estava, o vazio, a angústia do meu coração, e ela ali ao meu lado, na cama, sentados na cama, ela disse: Augusto, por que você não ora? E de repente aquela palavra da minha mãe: por que você não ora? Entrou no meu coração. Jesus entrou a cavalo no meu coração, por assim dizer, derrubou todas as barreiras e eu, atraído irresistivelmente por aquele convite, elevei meu coração a Deus pela primeira vez na minha vida. E encontrei ali Deus naquela noite, Deus que me recebeu, que me perdoou e transformou a minha vida até o dia de hoje. Eu resisti enquanto pude, até aquela noite em que a chamada veio de maneira eficaz através das palavras da minha mãe. Assim é com todos os eleitos, eles podem resistir durante um tempo, como Saulo de Tarso, que chegou, ouviu Estevão pregar, resistiu aos chamados do evangelho e da sua consciência, até que no caminho de Damasco, Cristo lhe aparece de maneira soberana e o chama de forma eficaz, a ponto que, então, rendido à graça de Deus, o futuro apóstolo dos gentios se dobra diante de Jesus Cristo e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Assim Deus chama os seus eleitos também. Aqui eu queria, ainda nessa linha, trazer mais alguns argumentos para já caminhar para a conclusão da nossa aula. Dessa nossa perspectiva da graça irresistível, nós entendemos que Deus primeiro regenera o coração do pecador e depois lhe concede vida. Nós vemos isso, por exemplo, em Efésios, capítulo 2, verso 1, que eu queria, nesse instante, trazer aqui para você. Efésios, capítulo 2, verso 1. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Escrevendo aos Efésios, Paulo então diz assim: quando vocês receberam vida da parte de Deus, vocês estavam mortos. Mortos por conta dos seus delitos e pecados. Ou seja, Deus primeiro veio pelo Espírito Santo, deu vida, vivificou, gerou de novo, regenerou, tornou nova criatura, fez nascer de novo o pecador e agora, nascido de novo, vivo para Deus, o pecador
crê em Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados e se volta para Deus em arrependimento, fé e verdadeira contrição. A regeneração antecede a fé. No pensamento arminiano, a fé antecede a regeneração. Primeiro, o pecador, habilitado pela graça preveniente, crê em Jesus Cristo. E aí, então, Deus o regenera. Nós entendemos que isso não é possível, uma vez que o estado do homem é de morte. O homem está morto. Deus tem que regenerá-lo. Não pode, com a graça preveniente, dar uma meia-vida para ele, para que ele tome uma decisão. Mas Deus tem que, de fato, regenerá-lo, trazê-lo dentre os mortos, para que ele, então, possa voltar-se para Deus, em arrependimento e fé. Aqui eu queria ainda compartilhar João, capítulo 10, onde o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, João 10, verso 25. Vamos aqui abrir nossa Bíblia. Tá aí. Discutindo com os judeus, Jesus respondeu-lhes: já disse e vocês não creem. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Note aqui o que o Senhor Jesus Cristo disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqui você tem uma das passagens mais claras a respeito do chamado eficaz ou da graça irresistível. Aqueles que são ovelhas de Jesus, os eleitos, sua igreja, os que foram predestinados antes da fundação do mundo, ouvirão a voz de Cristo quando Cristo as chamar. E elas não resistirão, elas vão ouvir a voz, vão reconhecer a voz do bom pastor e haverão de seguir. Muito bem. É claro agora que nós precisamos responder ao argumento contrário. O argumento contrário é a existência de muitas passagens na Bíblia onde se apresenta o homem resistindo ao chamado de Deus, rejeitando a oferta da graça, negando a verdade de Deus e se enfurecendo contra Deus e fugindo da presença de Deus. De fato, a Bíblia está cheia de exemplos disso, né? De Deus, inclusive, se queixando da própria nação de Israel, que não queria ouvi-lo, o próprio Senhor Jesus se queixando da dureza de coração do povo da sua época, e assim por diante. Mas a resposta que nós damos é que estas passagens, elas se referem ao chamado externo, à chamada geral que Deus dá a toda a humanidade. Aqui nós fazemos a distinção entre dois tipos de chamados, e relacionados com a graça. Existe a graça geral e o chamado geral, que são dados e feitos a toda a raça humana. Através deles, Deus chama pecadores, Deus os exorta ao arrependimento, Deus lhes apresenta o evangelho através da pregação. É por isso que o dever da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. Isso faz parte do chamado geral. Então, esse chamado geral frequentemente é rejeitado. Em contraste com ele, existe a chamada interna específica do Espírito Santo, que é destinada somente aos eleitos. Essa chamada é irresistível, ela é eficaz, ela faz com que as ovelhas, os eleitos, ouçam a voz do Senhor Jesus, se arrependam e venham. Então, todas essas passagens da Bíblia, onde você vê referência às pessoas rejeitando a Deus e as ofertas do amor de Deus, lembre-se que elas se referem ao chamado externo, geral, e não à chamada interna, eficaz do Espírito Santo, irresistível e que é dada somente aos eleitos. Aqui nós terminamos, então, essa aula, na expectativa de que essas duas doutrinas, a expiação limitada e o chamado eficaz, tenham esse efeito abençoador na sua vida. Que você se sinta seguro, amado, grato a Deus, que você compreenda ainda mais a misericórdia de Deus e o poder de Deus em salvar pecadores. E que você tenha esperança de pregar o evangelho para as pessoas ao seu redor, sabendo que Deus tem seus eleitos e que eles serão chamados eficazmente no tempo de Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula.